Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e estarei com vocês na disciplina de língua inglesa. Todos preparados? Então pegue seu material e vamos lá. Em nossa aula de hoje o tema é Estratégias de leitura e interpretação de texto. Nós vamos estudar as palavras cognatas e os falsos cognatos. Antes disso, gente, vocês já se perguntaram por que é tão difícil de interpretar um texto em inglês? Por que nós sentimos essa dificuldade? Quais são as técnicas, professor, que eu posso utilizar para compreender um texto? No meu texto, professor, existem algumas imagens. Essas imagens podem ajudar nessa compreensão? Para responder, gente, a essas perguntas, nós temos que ter alguns direcionamentos, algumas dicas. Primeiro passo, nós devemos observar quando existirem as imagens. As imagens nos dão um suporte, a linguagem não verbal nos dá um suporte quanto às informações expressas no texto. A imagem sempre vai fundamentar, complementar o sentido do texto. Nós temos que compreender o título. O título, ele é o resumo do que será apresentado no texto, então é necessário que eu compreenda o título do texto. Devemos também procurar por palavras conhecidas, aquelas palavras que nós sabemos a tradução. Isso é muito importante, eu aumentar meu leque de palavras, conheça, que eu saiba o significado. E também procurar por palavras cognatas. Professor, mas o que são palavras cognatas? Gente, as palavras cognatas são palavras que possuem, no inglês e no português, o mesmo significado. Possuem também uma grafia similar, parecida, certo? Então as palavras cognatas são palavras que possuem o significado e a grafia parecidos, tanto no português quanto no inglês. Na telinha de vocês nós temos aí alguns exemplos de palavras cognatas. Nós temos aí nature, natureza, digital, digital, century, centro, society, sociedade, protection, proteção, area, área e family, família. Percebam que a escrita, tanto no inglês como no português, são parecidas e os significados também. Professor, mas toda palavra que é parecida no inglês para o português são palavras cognatas? Não, também existem os falsos cognatos. Os falsos cognatos não têm o mesmo significado nos dois idiomas, mas possuem grafias semelhantes. Então nós temos que ter muita atenção para não errarmos aí no momento de ler ou interpretar um texto. No quadro a seguir, nós temos aí alguns exemplos de falsas cognatas. Temos aí actual, nós percebemos que a palavra actual, a estrutura é similar à palavra atual, mas significa a palavra verdadeiro. Application, a estrutura é similar à palavra aplicação, mas significa inscrição. Fabric, estrutura similar à fábrica, mas significa tecido. Lecture, a palavra lecture, estrutura similar à leitura, mas significa palestra. E parents, a palavra parents possui a estrutura similar a parentes, mas significa pais. Então, gente, ao longo de nossa aula nós percebemos que para entender um texto em inglês faz-se necessário um conjunto de práticas. Entender o título, verificar a imagem, o que a imagem apresentada no texto, quando utilizada, o que ela reforça, o que ela nos passa, procurar palavras que são de nosso conhecimento, verificar a utilização de palavras cognatas, aquelas palavras que tanto no inglês como no português possuem não só a grafia, mas o significado. Então, gente, a seguir nós temos aí um exemplo da utilização dessa prática de leitura, da verificação das palavras quanto conceito de cognata e não cognata. Temos aí um quadrinho de Garfield e Odd, né, os dois personagens. O Garfield fala o seguinte: Odd, come and play. Odd, venha jogar. Aí o cachorrinho Odd vem correndo rápido, passa do Garfield, vai caindo, e o Garfield olha com a cara, com o rostinho de sarcasmo, fala o seguinte: Dog, can. E de repente Garfield aí acerta o cachorrinho, né? Nós temos aí essa onomatopeia, boop, e fala o seguinte: The love attention at any price. Eles amam atenção e pagam qualquer preço. Então percebemos
E ao verificar essa tirinha, gente, nós temos algumas palavras que nós temos capacidade de traduzi-las. Elas fazem parte do nosso campo léxico, do nosso conhecimento. Temos a palavra play, que significa jogar, um verbo que significa jogar. A palavra dog, que significa cão. Nós temos aí a palavra cognata attention, que significa atenção. Love, que significa amor. Então essas palavras, nós temos esse conhecimento prévio. Então, a partir disso, nós conseguimos construir uma significação, um entendimento, uma interpretação acerca do texto. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa. Inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like e até a próxima.